há mais de 2000 anos, tá? E tem várias passagens que eu posso citar aqui para vocês. Só que agora, hoje, eu vou trazer para vocês muito mais do que a parte espiritual. Eu vou trazer a visão de como funciona a nossa mente e o nosso cérebro durante o processo do perdão. Como funciona o campo eletromagnético explicado pela física quântica, pela ciência. Como funciona o nosso corpo, a nossa fisiologia, tá? Porque a gente precisa falar sobre isso. Porque, ó, na ira, né, deixa eu liberar todo mundo aqui, permitir. Na ira, no ressentimento, na mágoa, na culpa, ninguém prospera. Ninguém prospera. Ok? Então, é por isso que a gente vai falar sobre perdão e auto-perdão. Então, olha só. Fique comigo até o final da aula, a gente não vai passar de 1 hora, combinado? Por isso que eu sou muito pontual, a gente vai ficar nisso e a gente vai fazer um exercício no final, ok? Ramayane, por que falar de perdão e auto-perdão? Porque perdão, ó, perdão, auto-perdão é o perdão vir para mim. Perdão é eu perdoar o próximo. Não tem como eu perdoar o próximo se eu não sou capaz de perdoar a mim mesmo. Está escrito na Bíblia, amar ao próximo como a si mesmo. Tá? São máximas, verdades absolutas. E quando a gente fala de perdão, o que está por trás do perdão? Significa libertação. Então, coloca aí no teu papel agora. Perdão barra auto-perdão igual libertação. Ok? Coloca aí agora. Perdão barra auto-perdão igual libertação. Não tem como a gente conquistar liberdade emocional e liberdade financeira se você não conseguir a libertação maior. Ok? E a libertação começa pelo perdão. Está escrito há mais de 2000 anos. E, Ramane, por quê? Porque muitas pessoas dentro do consultório, natural, todos nós, ninguém está isento disso, todos nós trazemos ressentimentos, mágoas, dores, a vida é feita de altos e baixos, somos todos imperfeitos. Relacionar com pessoas exige-se o perdão, não tem como você relacionar com você e relacionar com as pessoas à sua volta se você não inclui perdão na sua vida. Por quê? Porque o outro pode te magoar sem querer, porque ele tem as dores pessoais dele, da mesma forma que você tem as suas dores. E não tem como a gente julgar ou criticar o próximo, porque cada um dá o melhor que pode. Ok? Então, a primeira premissa que a gente vai tirar daqui hoje: cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Ok? Ah, Ramayane, por que eu vou perdoar? Qual que é a intenção do perdão? Perdoar não significa que você concorda com o mal que o outro fez para com você. Não significa que você está sendo conivente com o que fizeram de você. Não significa que o outro tem que te pedir perdão. Não significa que o outro tem que se arrepender de te pedir perdão para você perdoá-lo. Por quê, Ramayane? Porque o perdão é uma decisão, é uma atitude. Eu preciso decidir. Uma vez que eu decido, que eu tomo a decisão do meu livre-arbítrio, que Deus me deu esse livre-arbítrio para todos nós, Ele é o criador de tudo, e Ele é o primeiro a respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente não quiser perdoar, a gente vai ficar guardando aquela dor dentro da gente. E vai ficar causando doenças. Doenças. Você pode causar um câncer. Por quê? Porque são células matando células dentro do teu próprio corpo, através de um processo de culpa. Você pode criar N doenças emocionais e fisiológicas, porque você muda toda a fisiologia do teu corpo. Então, assim, o perdão, gente, ele é necessário. Não tem como você viver sem utilizá-lo. Ah, Ramane, é porque você não sabe o que fulano fez comigo. Como que eu vou perdoar? Querido, minha querida, não é por você, não é pelo outro que você vai perdoar, é por você.
Por quê? Agora eu vou entrar em cada eixo. Ramaele, por que perdoar? É sobre você. Imagine que cada vez que você guarda ressentimento sobre alguém, mágoa sobre alguém, ou culpa, que é quando você traz para você, e aí é necessário o auto-perdão, todas as vezes que você está nesse sentimento que precisa do perdão, é como se tivesse uma corrente prendendo o seu pé. Você não consegue caminhar, a vida fica pesada, fica amarga, fica seca, você vai se matando aos poucos. Então, pelo olhar filosófico, pelo olhar bem socrático, guardar mágoa de alguém, guardar ressentimento de alguém, é você tomar a cicuta, ou seja, tomar o veneno, querendo que o outro morra. O veneno está onde? Está aqui dentro, foi eu que tomei. Então, cada vez que você guarda mágoa, guarda ressentimento, guarda culpa, está fazendo mal para quem? É para o outro? Não, é para você, é para cada um de nós. Então, lembre-se a importância do perdão. Essa pela visão filosófica. Vamos olhar agora a visão científica, pela parte fisiológica, corporal, física das células. Cada vez que você guarda ressentimento, cada vez que você guarda mágoa de alguém, cada vez que você se culpa, você está aumentando constantemente o nível de cortisol na tua corrente sanguínea. Você está dando comando para o teu cérebro que você está em perigo. Só que o perigo, o leão, não está aqui na tua volta, não está de verdade, é só aqui dentro. O que acontece? As suas células começam a entrar em ataque para se defender. E uma ataca a outra. Quem vai adoecer? O seu inimigo ou você? Então, mais um motivo para perdoar. Perdoar o próximo e se perdoar. Porque não tem como você dar o que você não tem. É impossível. Você só dá o que tem. Ah, Ramaine, eu perdoo o outro, mas eu não consigo me perdoar. Me desculpa, isso é orgulho. Você achar que você perdoou o outro, mas não conseguiu se perdoar ainda, é um orgulho. Eu preciso te dizer isso, tá? E a gente precisa olhar para isso com amor e com carinho, tá? Outra visão, pela visão psicológica, pela visão, vamos olhar pela visão psicológica. Quando você tem ressentimento de alguém, quando você tem mágoa de alguém, você diz que você não gosta da pessoa porque a pessoa te fez mal, certo? Só que você dorme e acorda pensando no ser humano. Você fala tanto que não gosta dele, dela, você fala que te irrita tanto, mas você dorme e acorda pensando nesse ser humano. Então, quanto mais você sente ressentimento, mágoa de alguém, mais colado, mais íntimo, mais vínculo você tem com essa pessoa. Então, se você diz tanto que essa pessoa não te faz bem, que você não gosta dela, tá guardando ressentimento por quê? Ok? Eu brinco, né? Você dorme e acorda com o teu inimigo. Sem contar aquele exemplo que eu já dei para vocês, mas eu vou relembrar, aquele exemplo bem nojento. É um exemplo bem nojento, mas eu adoro contar ele porque ele vai guardar no cérebro de vocês. Cada vez que você guarda ressentimento, mágoa de alguém ou culpa contra você mesmo, é como se você estivesse num ônibus com um Tupperware e alguém do seu lado vomitasse no seu Tupperware, você tampa o teu Tupperware e toda hora onde você vai, de dia, de noite, antes de dormir, na hora de acordar, você vai lá, abre o teu Tupperware e dá uma cheiradinha aquela coisa nojenta de vômito. É isso que acontece com o seu corpo, com a química do teu corpo e com o teu cérebro. Você sabe que te faz mal, que é nojento, mas ainda você continua fazendo.
Por isso que eu vou chacoalhar hoje a aula para dizer que perdão é uma questão de sanidade mental. Corpo, mente e espírito. É libertação espiritual, é libertação mental e é libertação física, porque você detona o seu corpo com essas químicas nocivas da raiva, do ódio para com o próximo, a mágoa. Mas, Ramayane, o ser humano me fez mal. Eu sei. Tá doendo? Senta e chora. Não finja que nada tá acontecendo. Porque você fingir que não te magoou, você fingir que perdoou, você só tá enganando a si mesmo. A pior mentira é quando você engana a si mesmo, é quando você mente para si mesmo. Por quê? Porque você tá se enganando, você tá enfiando as sujeiras para debaixo do tapete. E aí, gente, o que que acontece? A gente precisa ter pé no chão e ter clareza que somos seres humanos, tá? Que somos imperfeitos. Hermione tá doendo dentro de mim. Ele me magoou, ela me magoou, ele me traiu, eu me sinto abandonada, ele me sacaneou, ele fez de propósito. Eu sei, tá doendo. E não vai fingir que nada tá acontecendo. Só que o perdão é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar, para daí sim iniciar o processo. Então, o perdão não é da noite para o dia, ele é um processo. E isso que todo mundo fala, gente. Ah, perdoar é esquecer o que o outro fez. Mentira! Esquecer é amnésia. Só existe uma forma de você esquecer as coisas. É por algum acidente vascular, por algum acidente no teu cérebro por trauma, que mexe, dá uma sequela num lugar específico da tua área de memória, ou por Alzheimer, que você perde somente as memórias recentes, porque as memórias remotas continuam. Então, as mágoas, minha querida, continuam também mesmo na amnésia. Mesmo no Alzheimer, tá? Que o Alzheimer você perde só a memória recente, que é a memória de trabalho, que a gente chama. A memória do passado, o Alzheimer lembra tudo. Inclusive, eu atendo uma senhora que tem Alzheimer, 84 anos, e ela recebimentos do que ano passado, aos 20 anos. Ok? Tá ainda no inconsciente dela. O que eu quero mostrar para vocês, gente, é que perdão é uma decisão. E aí, diante da decisão, é um processo diário. 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 A Maiane, quem é você para falar isso? Você não sabe o que o fulaninho, a fulaninha fez comigo. Eu sei, gente. Eu sei. Eu já vivi num relacionamento tóxico com um narcisista, socorrendo a minha filha, em que eu respondi por vários processos para ter proteção e perseguições eu tive. Gente, eu odiava com toda a minha força aquele ser naquela época. Só que fazia mal para quem? Para ele ou para mim? Porque ele, como narcisista, um sociopata, ele continuava prosperando, continuava sendo feliz, continuava fazendo as coisas dele. Por quê? Porque sentimento de culpa zero. O sociopata, ele não tem empatia, então ele não sofre. Só que daí faz mal para quem? Para mim, consequentemente, para minha filha na época, né? E quem estiver perto de mim. Então pare para pensar. Perdão é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar para depois iniciar o processo. A hora que eu decidi perdoar, eu rezava todos os dias pedindo para que eu conseguisse perdoar. Todos os minutos que passava na minha mente o ser humano, que vinha raiva, porque eu passei por muito processo de injustiça, muito processo de injustiça, como perseguição, como calúnia, como muitas coisas, e ao mesmo tempo de ver tudo isso acontecendo com uma criança de 3 anos. Então imagine o que fere da leoa de uma mãe.
não é? Você tem que ter força ali. E mesmo assim você trabalhando o nosso processo cristão, perdoai para que serdes perdoados. Não é isso que Cristo falou na cruz? Perdoai, Senhor, pois eles não sabem o que fazem. Quando o outro te magoa, te persegue, ele está falando sobre ele, não é sobre você. Ele está dando o que ele tem. E você vai descer da tua frequência para se igualar com essa pessoa? E perder a tua vida? Se perder de si mesmo? Então, o perdão é uma decisão. E eu falo assim, só por hoje. Cada vez que vinha um pensamento negativo, imediatamente substituía. Mas assim, ó, anos, sentando em processo judicial na frente de juiz, a pessoa dissimulada e você emanando amor. Cada vez que a pessoa te fazia algum mal, eu imaginava coraçãozinho, luz. Por quê? Porque eu já tinha o conhecimento técnico de como funciona no corpo. Eu já sabia de como funciona a física quântica, eu vou mostrar para vocês aqui. E mais do que isso, todos nós sabemos do que Jesus nos ensinou. Faz sentido? E a hora que fez sentido para mim, cada dia foi perdoando um pouquinho, porque é um processo. Ramaine, você pode confiar nessa pessoa hoje em dia? Não, ele já mostrou que eu não posso confiar. Porém, não esqueço nada do que aconteceu. Mas não tenho mágoas. Convivo com a pessoa numa boa, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. E rezo todos os dias para que toque o coração desse ser humano, né? Mas o que é importante a gente ter clareza? Que perdoar não significa esquecer o fato, o que aconteceu. Por quê? Porque eu esquecer o que aconteceu, eu não tiro aprendizado nenhum. E a hora que eu saquei isso foi a grande virada de chave. Porque na psicologia a gente diz, esquecer é amnésia. Perdão não significa esquecer. Perdão significa você lembrar do passado e não mais te doer. Faz sentido? Isso significa ressignificar, eu dar um novo significado para o que aconteceu. E a hora que eu comecei a entender que ninguém passa pelo que não tem que passar, que cada um tem o que merece. Não, realmente você está me sacaneando. Eu vou explicar daqui a pouco de acordo com a física, tá? Cada um tem o que merece. Por quê? Porque tudo aquilo que eu emano, eu vibro, volta de novo para mim. É a lei da semeadura. Então, por que eu estou te dizendo isso? Para te mostrar que tudo que aconteceu serve de aprendizado. O que eu posso tirar de aprendizado com isso? Pega o aprendizado e continua a vida. Continua. Por quê? Porque se você não continuar a tua vida, você vai pegar essa dor, ao invés de você olhar para ela como o aprendizado, você vai olhar para ela como o arrependimento. Por que eu caí nesse buraco? Por que eu fiz isso? Como que eu fui cair nessa? Eu devo me martirizar? Olha que horror que eu sou. E aí o que acontece? Eu vou fazendo um buraco embaixo do meu pé e vou caindo num abismo que ninguém pode me socorrer. Só eu. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Enquanto a gente não elevar o nosso pensamento a Ele e pedir, Senhor, me ajude a perdoar o fulano de tal. Senhor, me ajude a me perdoar. Eu decido a partir de agora me perdoar. Eu me abro para o processo do perdão. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não consegue sair do lugar. Ok? Então, o perdão é de suma importância. Vamos falar pela parte espiritual. Tem uma passagem de Mateus, deixa aqui que eu anotei, ó, Mateus 5, se vocês quiserem anotar aí, depois vocês vão ler lá. Mateus 5, versículo 43 a 44. Que tá lá, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. É devolver o mal com o bem. Não importa o mal que te fizeram, devolva o bem. Por quê? Porque se você devolver ódio da mesma forma como ele está fazendo com você, que diferença você tem dele? Você é tão igual a ele. E se você já tem discernimento,
tá aqui nessa turma, tá assistindo essa aula, sabe sobre as palavras, a responsabilidade é sua de fazer diferente, não é do fulaninho. Quem tiver o discernimento, que seja o primeiro a iniciar o processo de perdão. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, tem várias, tá, gente? Se vocês forem pesquisar sobre o perdão, eu acho que tem uns 45 versículos, mais ou menos. Mas tem uma outra passagem que eu gosto muito, também de Mateus, que é, que é também no capítulo 5, tá? Do versículo 22 a 26, que diz assim, ó, reconciliar-vos com o vosso inimigo enquanto estiverdes encaminhada com ele. Porque se você não reconciliar com ele, ou consigo mesmo, no caso de culpa, terá que pagar até o último centil. Ou seja, se existem inimigos no meio do caminho, inimigos, perseguidor, eu vou colocar entre aspas, porque não existe inimigos, daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Se existem essas inimizades, esses supostos inimigos, essas perseguições ou essas culpas que você traz dentro de você, eu vou falar em geral porque todos nós trazemos, tá? Ninguém está isento. Enquanto a gente não reconcilia-se com o outro e nem reconciliar com nós mesmos, a gente não consegue chegar na centelha divina. Porque o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Porque existe uma centelha divina em cada um. E se eu não começar em mim, eu reconciliar comigo mesmo, no meu auto-perdão, eu não acesso a minha centelha divina. E se eu não acesso a minha centelha divina, eu não sou capaz, eu não tenho olhos para enxergar, eu não tenho empatia, eu não tenho sensação, não tenho sentimento para conseguir acessar a sua centelha divina. Então eu preciso primeiro trabalhar o auto-perdão para ser capaz de perdoar o outro. Faz sentido? Porque quando um ser humano faz o mal para alguém, ele está primeiro fazendo mal para ele mesmo. Porque existe a lei da semeadura. Mas se paga. O que se planta, se colhe. E eu vou explicar aqui cientificamente daqui a pouco, tá? Porque às vezes você pode estar pensando assim, tem tanta gente sacana que faz mal, se dá bem na vida, e eu vou te explicar o porquê. Porque tem a ver com a forma como ele pensa e sente. Isso não significa que ele não vai colher os frutos dele lá na frente. Ou frutos doces, pela uma semeadura boa, ou frutos amargos. Mas a justiça não tem que ser feita pelas nossas mãos. A justiça vai acontecer lá. O que é da terra é justiça terrena, e o que é espiritual é justiça divina. E você vai ter que soltar. Tá? Porque cada vez que você guarda mágoa, ressentimento de alguém, na verdade você só está batendo o pé querendo justiça. E não cabe a nenhum de nós ser justiceiros. Sabe por quê? Porque minha cachorra chegou aqui. Porque quando a gente fala de física quântica, deixa eu abrir até aqui para vocês, gente. Eu quero que vocês vejam a imagem que a gente usa muito dentro da física quântica. Aqui, ó. Vocês conseguem ver essa figura? É um campo eletromagnético. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona esse campo eletromagnético. Tudo aquilo que você faz volta para você. Só que é muito mais do que ação. Antes de você ter um comportamento, você tem um sentimento e um pensamento. Então, todo comportamento precede antes um pensamento e um sentimento. E é através desse pensamento e sentimento que você cria, que você faz a sua semeadura, tá? Quando a gente fala de campo eletromagnético, primeiro a gente vai pegar o pensamento, que é o campo elétrico. Por que campo elétrico? Porque é através de descargas elétricas que os neurônios dão comandos através das sinapses neurais. Então, chega um neurônio, um axiônio, encosta com os dendritos do outro e dá descarga elétrica. E vai passando um impulso elétrico de um neurônio para outro neurônio até dar os nossos pensamentos
isso vai gerar sentimentos. O que eu quero mostrar, gente, isso é pesquisa já cientificamente comprovada, especificamente até no Instituto de HeartMath, que é em Stanford, tá? Que faz todos os estudos de como a mente funciona, e traz muito claramente que quando você pensa, você emana descargas elétricas. Então, você passa o comando para o universo, passa o comando de energia, passa o comando elétrico daquilo que você quer. Ok? E tudo aquilo que você vibra volta para você. Só que volta por onde? Pelo teu forma de pensamento? Volta pelo teu sentimento. Porque é aqui no coração que está o campo magnético. Elétrico envia mensagem, magnético atrai através da ressonância. O ímã, a explicação dele é a ressonância magnética. Eles se unem. E aí você atrai para você aquilo que você vibra. Então, se você está com mágoa de alguém, ressentimento de alguém, você está vibrando no quê? Em sentimentos que denigrem o teu corpo, que denigrem os teus pensamentos, os teus sentimentos. E você vai atrair mais do que, Ramayane? Mais disso mesmo. Então, quanto mais irritado você está, mais irritação você traz para você. Eu vou dar um exemplo bem prático do nosso dia a dia. Despertador não tocou, acordei atrasado. Já acordei naquela euforia, tá? Ou seja, o hormônio de estresse já foi lá em cima, cortisol, adrenalina. Saio correndo e vai e faço minha filha correr. A minha filha começa a ficar irritada também. Por quê? Porque isso deixa qualquer ser humano irritado. Ok? É só você ficar perto de alguém assim que você se irrita. Por quê? Por causa do campo eletromagnético. O outro que está à sua volta começa a se irritar. A filha começa a brigar com o cachorro, e o humor já fica terrível dentro de casa, e você tem horário para ir para a escola, e você vai ter que deixar a criança na escola, pega trânsito, leva para a escola, depois vai para o trabalho, fechou o semáforo. Meu Deus, você começa a ficar irritada, e quanto mais irritada, mais motivos para você ser irritada vai ter. Mais motivos o universo vai te trazer de volta para você se irritar. O semáforo vai fechar, o fulano vai bater em você, o ciclano vai fechar você na hora do carro. Tudo vai fazer você sair do prumo. Por quê, Ramayane? Por quê? Porque é o que está rolando dentro de você, não é do que está fora. Não é sobre os outros, é sobre você. Por isso que a gente fala muito dentro da psicologia. A forma, a vida que você tem é a interpretação que você tem sobre a vida. É a forma como você enxerga. Se a tua vida está sofrida, se a tua vida está penosa, está tensa, é porque aqui dentro você está assim. E enquanto você não parar e se olhar e fazer uma reforma íntima, você vai continuar emanando esses mesmos padrões de funcionamento. Você vai repetir e repetir e repetir. É importante ter consciência sobre isso. Ok? Ramayane, quando a gente fala do perdão, quando eu falo do perdão, gente, a tomada de decisão do perdão está aqui, ó, no pensar. O campo elétrico. Eu decido perdoar, Ramayane, eu decido me perdoar. É uma decisão. Só que eu ainda sinto culpa, eu ainda sinto mágoa do outro. Então, todos os dias, cada vez que vier esse sentimento, a minha mente vai dar o comando e acolher esse sentimento. Ok, o fulano fez o melhor que ele podia. Ele deu o que ele tem. Eu escolho devolver amor. Ah, não, Ramayane, eu quem errei, eu me culpo. Quem disse que você errou? Talvez você só reagiu diante daquelas circunstâncias com o conteúdo que você tinha. Não, Ramayane, mas eu me culpo. Tá, mas quanto mais você se culpa, mais motivos de culpa vai voltar para você. Mais coisas erradas você vai fazer, você vai ser tentadas várias vezes para escorregar. E mais você vai trazendo de escassez. Por que você está falando isso, Ramayane? É muito importante a gente falar sobre o auto-perdão, gente, porque o auto-perdão é o perdão que eu dou a mim mesmo. E é importante a gente falar sobre isso, e novamente eu vou repetir, ninguém é capaz de perdoar ninguém se não ser capaz de perdoar a si mesmo.
Ah, Hermione, com os outros sou muito boazinha, mas comigo eu sou uma megera. Isso, eu conheço bem isso. Nós todas somos assim. Nós todos somos assim. Principalmente as mulheres, que eu percebo muito dentro do consultório. Quem é mãe, então? Eu digo assim, ó, que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa junto. Porque tudo a mãe se culpa. A gente se cobra demais, porque você tem que dar conta de você e mais do conteúdo que está do outro. E o medo de errar e o medo de falhar. A gente vai errar, a gente vai falhar. Só que a gente cobra tanta perfeição. Nós não somos perfeitos. Então, o primeiro passo para trabalhar o perdão, gente, o auto-perdão, é a humildade. Humildade, que está escrito lá há mais de 10.000 anos, mais de 3.000 anos, gente. Há mais anos, porque está escrito ainda no Velho Testamento. Então, é isso que eu quero trazer, a importância do auto-perdão. E eu vou mostrar aqui, ó, o que eu estou mostrando aqui na tela para vocês chama escala de Hawkins, tá? Que a gente utiliza muito, que é onde foi feita a pesquisa em frequência em hertz de cada emoção que a gente tem. Então, cada emoção que a pessoa ela emite, cada sentimento que ela emite junto uma frequência em hertz. Isso a gente pode pegar até pela música. Se você pega uma música e você começa a ver a frequência, você vê músicas clássicas que levam para uma frequência super alta em ômega, e tem músicas, sei lá, vou pegar um funk, que leva para uma frequência lá embaixo, tá? Você fica pesado. Um outro exemplo também, você não, ó, você chega em algum lugar, você senta do lado de alguém, a pessoa não precisa abrir a boca, ela não precisa abrir a boca, ela não precisa falar nada. Mas se ela estiver se sentindo amarga, culpada, ela começa a emanar uma energia baixa, pesada, e ninguém vai querer ficar perto. É diferente de quando você chega perto de uma pessoa alegre, feliz, que dá amor. É gostoso ficar perto dessa pessoa porque ela é magnética. E quando a gente fala, a gente da energia feminina, meu Deus, não tem como falar de amor. Porque não tem como não falar sobre amor. Porque a energia, todos nós trazemos energia masculina e feminina, beleza? Mas a energia feminina, ela tem a ver com essa amorosidade, esse lado espiritual, esse lado sensível, esse lado leve, solto, esse olhar mais amplo, sistêmico, holístico, essa visão estratégica, esse sexto sentido. Gente, isso é magnético demais. Por isso que uma mulher feminina, onde passa, todo mundo olha. E a mulher feminina não tem a ver com a mulher vulgar. Porque quem estiver vibrando na vulgaridade vai atrair o olhar de desejo. E não é esse olhar que eu estou falando, eu estou falando do olhar magnético. Homens e mulheres, crianças, olham. Por quê? Porque é gostoso, tá perto, é leve, sabe, é gostoso. Porque vibra numa frequência alta. Vamos falar sobre isso? Olha só, olha aí na tela para vocês a culpa. A vergonha, toda vez que a gente precisa trabalhar o auto-perdão, é porque eu estou envergonhada de algo que eu fiz e eu me puno por isso e eu sinto culpa. Olha lá embaixo, quantos hertz tem o sentimento vergonha? 20 hertz. É muito baixo, gente. Sabe o que é muito baixo? É a energia das trevas. É muito baixo. Culpa, 30 hertz. É muito baixo. Perdão vai vibrar em 350 hertz. Ainda não é uma frequência alta, mas é uma frequência média. A Maiane, quando que começa a se tornar uma frequência alta? Aí a pesquisa vem comprovar cientificamente que no universo, nos universos, porque a gente tem mais do que um sistema solar, existem vários sóis, existem vários universos, tá? Pesquisas científicas já comprovam isso, o NASA e tudo mais. A questão é que tudo isso vem constantemente sendo construído. As poeiras cósmicas, os planetas vão sendo construídos. Como assim? E daí foram medir a frequência do universo. Qual é a frequência do universo, gente? A frequência de Deus. É Deus. É Deus emanando a sua energia o tempo todo, de iluminação. E conforme vai indo, se consegue perceber de 600 Hz para cima. O que significa isso?
Significa que, para esses planetas se criarem, para essas poeiras cósmicas, essas estrelas brilharem no céu, significa que essa vibração no universo vibra na frequência de Deus, que é acima da frequência do amor, acima de 500 Hz. Por isso que eu trago muito dentro da psicologia, só o amor transforma. Não é na porrada, não é na chacoalhada, não é na culpa, se chicoteando. Primeiro eu vou ter que tomar a decisão do perdão, que é por isso que eu trouxe o tema de hoje. Eu vou ter que trabalhar esse perdão para eu conseguir chegar na frequência do amor, do auto-amor, que a gente falou na aula passada, lembra? Auto-amor, autoestima. Autoestima é a estima que eu tenho por mim mesma, é o meu auto-amor. É impossível alguém que esteja vibrando na culpa e na vergonha ter uma autoestima boa. É impossível. Por quê? Porque precisa estar em hertz maior, precisa estar acima de 500 hertz, precisa estar vibrando no amor, no auto-amor. Porque só o amor é capaz de construir. E nosso Criador, Criador de tudo isso, gente, e nós, cada um de nós, somos co-criadores. O que significa isso? Que Deus criou todo. Mas cada um de nós somos co-criadores. Nós somos criadores do nosso mundo interno. E aí entra o teu, o meu, o nosso livre-arbítrio. O que você escolhe fazer daquilo que aconteceu com você. Bora transformar essas dores em potência. Bora transformar essa vergonha, essa culpa em auto-perdão. Transformar isso em amor. Reverberar no amor. Por quê? Porque a partir do momento que eu passo a reverberar no amor, nessa frequência do amor, eu começo a prosperar. Eu prospero dos relacionamentos amorosos ou de relacionamentos interpessoais. Eu prospero no financeiro. Eu prospero no meu autodesenvolvimento. Faz sentido? Por isso que dentro da psicologia a gente fala muito da energia feminina e masculina, que Jung trazia o nome de ânima e ânimos. Inclusive eu posso trazer na próxima aula esse tema para a gente falar sobre o dinheiro, tá? Porque o dinheiro só vem, o dinheiro é a materialização da prosperidade na Terra. A Terra é um mundo material, ele é denso, tá? A energia, né? O que que é, por exemplo, ó, tem oxigênio rolando aqui, mas eu não enxergo. Por quê? Porque é sutil. O vidro, ele foi condensado, ele foi várias moléculas juntos, então ele se torna matéria. Então a gente está na Terra, a gente está num planeta que é material. Então o dinheiro ele é necessário. Então a prosperidade, uma das formas da prosperidade se manifestar é através do dinheiro. Outra forma da prosperidade manifestar é através da saúde, é através de um relacionamento é, saudável, ok? Através de um relacionamento amoroso, bacana, sabe? Gostoso, saudável, um relacionamento com os filhos, ok? Sem medo, sem culpas. Feliz é ser feliz. Felicidade também é uma forma da prosperidade se manifestar. Só que não tem como isso acontecer se a gente não ter esse equilíbrio entre energia masculina e feminina. E é isso que eu vou trazer na próxima aula, tá? Só que para a gente ir para esse próximo tópico sobre energia masculina e feminina, a gente precisa trabalhar o perdão. Por quê? Porque eu vou ter que passar pelos 350 Hz da autoaceitação, de eu me perdoar, para daí eu conseguir perdoar o outro, que é a compreensão, para daí sim ir para o amor. E depois, a hora que eu chego no Hertz do amor, que tudo vibra no amor, independente do que aconteça no meu dia a dia, porque o fulano fez o que ele podia. Putz, mas eu senti raiva, Romane. Tudo bem você sentir raiva naquele momento, mas e aí, o que você escolhe fazer com isso? A hora que você vai trazendo cada vez mais autodomínio sobre o que está aqui dentro de você, autodomínio do que está aqui, você começa a mudar o teu campo eletromagnético. Consequentemente, você começa a mudar as situações da sua vida. Por quê? Porque quando você muda tudo à tua volta. Você não tem controle de mudar o fulano, o ciclano, você não tem controle nenhum para mudar o outro, porque lembre-se, Deus é criador e cada um de nós somos co-criadores. Então você só pode mudar o teu mundo, o nosso mundo individual. Eu sou co-criadora do meu mundo. Eu estou aqui falando tudo isso. Eu posso te influenciar. Ou seja, através da minha mudança, eu reverbero, eu transbordo e posso te influenciar. Mas eu mudar você eu não consigo.
a não ser que você queira se mudar. Faz sentido? Por isso a importância do auto perdão. Não tem como eu perdoar o outro se eu primeiro não me perdoar. Faz sentido, gente? Por que que já estava escrito na Bíblia há muito tempo? Já estava escrito antes de Cristo vir. Já está escrito desde o Velho Testamento sobre isso. Mas mesmo assim, na nossa rebeldia, no nosso orgulho, dente, como é que é? Olho por olho, dente por dente. Daí Jesus precisou vir na Terra para dizer assim: não é sobre isso que Deus está falando. Deixe que a justiça seja feita por Ele, não pelas nossas mãos. Significa, Ramaine, que as pessoas têm que passar impune? Por hipótese alguma. O que é da terra se resolve na terra. Ah, Ramayane, então, teve processo judicial, teve violência, o fulano me denegriu minha imagem, teve perseguição, ele inventou calúnia, me prejudicou no trabalho. Devo processar? Se for do teu coração, faça o que for necessário para você. Mas ações precisam ser tomadas também. Lembra que eu falei da energia masculina e feminina? Porque aí entra a energia masculina, que é ordem. Muitas vezes, gente, o auto-amor, para eu me amar, eu vou ter que dar um basta para o outro. Por quê? Porque o que o outro está fazendo não é o que eu quero para mim. Me desculpe. Não é o que eu quero para mim. Não me faz bem. Amo você, honro a sua vida, mas não é o que eu quero para mim. Me desculpe. Beijo. Tchau. Muitas vezes a gente vai precisar se posicionar sem agressividade, sem ira, sem vingança. É posicionamento. Você entrou com um processo contra mim, me falando calúnias. O mínimo que eu posso fazer é me defender na mesma forma, dentro do processo judicial, mas sem mágoa contra você. Por quê? Porque não sou eu a justiceira. Eu estou soltando várias sementinhas, gente, para gerar reflexão em cada um de nós, tá? Por quê? Porque quando a gente está na culpa, quando a gente está no ressentimento, a gente está na posição da vítima. E vítima não prospera. Só o herói prospera nos filmes, não é? A vítima só se ferra no final, não é isso? E sabe qual é o problema, pior de tudo, quando está na posição da vítima? É que a vítima espera que alguém venha socorrê-lo. Que o herói venha socorrê-lo. Quando a gente é criança, a gente espera que papai e mamãe venham socorrer. Mas hoje nós somos adultos. E a melhor forma de honrar papai e mamãe é eu mesma me socorrer. É cada um de vocês, cada uma de vocês, se socorrer, se estender a mão para levantar. É acessar o papai e a mamãe que existe aqui dentro. Ah, mas meu pai e minha mãe não foi tão boa assim, Ramaine. A gente vai começar aí já com perdão. Já está na hora de você começar a perdoar papai e mamãe. Porque eles já cumpriram a missão deles. A missão era te dar vida. O compromisso que eles tinham com Deus era te dar vida. Ah, mas eles não foram um bom pai e mamãe. Não cabe a você julgar. Não cabe. É orgulho demais para a gente querer julgar o outro. Quem somos nós na fila do pão? Ok? Eles cumpriram a missão deles. Porque se você está aqui comigo na mentoria, é porque você está viva. E você está viva porque mamãe, papai existiram e deixaram você nascer. Então, a primeira coisa que a gente começa quando a gente fala de perdão é perdoar papai e mamãe. Não tem como prosperar, como ir adiante, se não perdoar papai e mamãe. Honrar pai e mãe, que está escrito lá na Bíblia, não significa concordar com o que eles fazem. Não significa ser conivente, significa respeitar. Eles têm o direito de ser quem querem ser. Livre-arbítrio. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Quem é você para querer invadir o livre-arbítrio do outro? Querendo que o outro seja o que você quer que seja. Está na hora de a gente colocar o pezinho no chão. Que o nosso orgulho é demais. Querendo que o outro seja o que eu quero.
E muitas vezes a gente se magoa com o outro, guarda mágoa, ressentimento, porque o outro não fez o que eu gostaria que fizesse. Porque o outro falou de uma forma que me magoou. Não é sobre você, criatura. O outro, ele deu o que ele deu. Agora, se você se magoou, o problema é com você. Você precisa parar para se olhar. Faz sentido? Eu estou dando um chacoalhão, mas com muito amor e carinho, tá? Porque só o amor transforma. Só que o amor também ele é firme. É só você olhar como o Criador trabalha com a gente, não é? É a mesma coisa quando a gente tem, quem tem filho aqui sabe. A gente dá a nossa vida pelo um filho. Mas tem horas que a gente precisa dizer não. Tem horas que a gente precisa ser firme, vai sentar aqui e estudar agora. Ah, tá fazendo birra, mãe. Não quero saber, vai sentar e fazer o que tem que ser feito. Disciplina, firmeza, isso também é amor. Por quê? Porque a ordem é colocar limite até onde cada um pode ir. Só que ao mesmo tempo, com muito amor e amorosidade, respeitar o outro, o limite do outro. Faz sentido? Gente, por que é importante falar do auto-perdão? Porque quando a gente faz, a gente entra no processo de culpa, de, como que eu vou te dizer, de vergonha de si mesmo, que a vergonha leva para a culpa, a gente se martiriza, a gente entra num processo de autossabotagem, a gente começa a fazer de tudo para dar errado na nossa vida. Por quê? Porque é uma forma de a gente se culpar, é uma forma de a gente se punir, uma forma de autopunição, de autoflagelo. É isso que Deus quer da gente? É isso que Deus quer de você? Reflita aí. Eu quero todo mundo com câmera. Pode todo mundo colocar câmera agora. Eu quero ver a cara de todo mundo agora. Todo mundo com câmera. Vamos lá. Câmera aberta. Responda para si mesmo agora, em câmera aberta. É isso que Deus quer de você? Que você se sabote? Que você destrua a tua vida? Sabendo que ele fez de tudo para você estar aqui hoje? Preparou papai, mamãe, a tua vida, te preparou até aqui para você jogar fora a tua vida e não ser útil? É isso que Deus quer de você? Não. Você é imagem e semelhança do Criador. Ok? E passagens de Jesus deixou muito claro sobre o perdão, sobre não julgar, sobre não atirar a pedra. E deixou bem claro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então não tem como eu amar o outro se eu não amar primeiro. Primeiro a Deus, depois eu, depois o outro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ficou claro? Um, dois, três. Então não é egoísmo auto-amor. Não é egoísmo se cuidar. Faz sentido? Porque quanto mais eu trabalho em mim, mais eu me torno um instrumento de Deus para transbordar no outro. E eu me torno mais útil. Eu ficar guardando culpa, guardando raiva, ressentimento, vai me levar para algum lugar? Vou ser útil? Porque eu vou transbordar o quê? Se vocês já entenderam cientificamente que o campo eletromagnético funciona assim. Você atrai aquilo que você emite. E a emissão tem a ver com o seu sentir, não tem a ver com o seu pensar. Porque se fosse só pensar, eu quero um elefante cor-de-rosa. Uau, apareceu um elefante cor-de-rosa aqui do meu lado. Não é assim que a coisa funciona. Faz sentido. E para a gente conseguir materializar o que a gente quer, existem ciências explicando isso, que é quando você consegue criar um alinhamento entre a mente de Deus, que é o que Deus espera de você, no teu propósito, no teu chamado aqui, com o alinhamento da tua mente aqui, que é a tua mente racional do seu pensar, e o alinhamento aqui, ó, do seu sentir. A hora que você faz esse alinhamento, concretiza, materializa,
O propósito da mente superior já está pronta, você não tem nada para fazer. Inclusive, você nasceu para acessá-la da tua identidade, para ter clareza do teu propósito e seguir. Ela já existe, meu bem, você querendo ou não. O que você precisa fazer é cuidar de você agora. Cuidar dos teus pensamentos e dos teus sentimentos. E todo e qualquer sofrimento que a gente teve para chegarmos aqui hoje. Simples assim. Então, lembra quando eu falei supostos inimigos? Lembra os supostos inimigos? Por que eu falo suposto? Porque essa é a imagem que você tem. Porque ele não é teu inimigo. A fulaninha do trabalho, a sogra, a vizinha, não é teu inimiga, querido. É a sua percepção sobre ela que transforma ela em inimiga. Ela só é um instrumento da vida para a sua evolução. A vida nos testa o tempo inteiro. Principalmente quando a gente toma uma decisão de fazer um caminho certo. Não, não vou mais. A vida começa a nos testar o tempo todo. Não lembro quem que falou agora que bateu o carro, né? A vida testa, tá? Para ver como é que você ia reagir na hora. Você poderia reagir como você reagia antes, ou você poderia escolher fazer diferente. E hoje você escolheu fazer diferente. Faz sentido? A vida te testa para você ter clareza do que você quer. Então, enquanto você não para se olhar, para entender o que está rolando dentro de você, para trabalhar esses sentimentos que estão dentro de você continua no mundo lá fora, que eu chamo da Matrix, vivendo o piloto automático, ficando à mercê das situações e não tendo domínio nenhum sobre você. Fazendo o efeito manada, que é justamente o lado oposto do autogoverno. Autoliderança. Você é autor da tua história, você é co-criador da tua vida. Você é autor do teu livro, da tua vida. Então, cada ser humano que te causou um sofrimento, te causou uma dor, na verdade foi apenas instrumento. E a hora que a ficha caiu, que o download rolou, gente, eu consegui sentir de verdade o perdão com esse ser humano que me fez tão mal no passado. Que ele só foi instrumento para me deixar forte, para me preparar para hoje estar aqui com cada uma de vocês, para me preparar no consultório, para levantar bandeiras com as mulheres, que talvez fizesse parte da minha missão. E essa é a proposta. Ok? Agora, podem abrir o microfone e fazer perguntas, dúvidas, porque depois a gente vai para a técnica para encerrar. Combinado? Eu tenho uma Perguntas, pergunta. dúvidas? Pode falar, meu amor. Centelha divina é o Espírito Santo que tem dentro de nós? Sim. Ok. Sim. Que é a imagem e semelhança que a gente tem com Deus. Faz sentido? É isso que nos conecta. Essa centelha. O Espírito Santo. Essa conexão, essa luz. Esse pedaço de Deus dentro de nós. A imagem e semelhança. Amém. Quem mais? Obrigada. Na fila, a Valéria. De nada, querida. Olá, boa noite. A Maiane. Boa noite, querida. Deixa eu Nós ver. queremos, né? Coloca a câmera, eu gosto de ver. Sim. Isso, Não tá eu vendo, gosto não? de ver, eu gosto de contato. Agora eu tô. Antes estava todo mundo sem câmera para mim. Tá. Agora eu tô vendo, certo. Valéria, pode Pode falar. ser alguma coisa do conexão, né, de internet. Pode Então, ser. como, né, saber, né, de tudo isso e realmente aplicar, porque desejar, assim, nós desejamos, eu acredito que todos aqui desejam. Falando de mim, eu desejo, mas eu percebo que eu fico nessa oscilação, não em relação assim, eu perdoo muito fácil, mas não me perdoo. É o que você falou assim, será que realmente eu perdoei o outro?
porque de certa forma eu acabo não me perdoando, entendeu? Então fica naquela eu Sim, quero, concordo. desejo e como aplicar e viver e sair disso, né? Desse ciclo. É um, é um processo, tá, Valéria? O primeiro Uhum. passo é a tomada de decisão. Se eu sei onde eu quero chegar, ó, até aquele velho ditado, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Uma vez que você toma a decisão e você tem um objetivo, você começa a criar plano de ação para chegar até lá. Então, se eu escolho, tomei a decisão, eu quero perdoar o fulano de tal, certo? Ou não, eu quero me perdoar. O primeiro passo é a decisão. Segundo passo, eu criar mecanismos, estratégias para ir me perdoando. Como, Rayane? O que eu criava de estratégia que eu super compartilho com vocês? Ninguém me ensinou, tá, gente? Eu tive que ir criando na marra. Porque eu pedi a Deus, eu quero perdoar, me ajuda a perdoar, e ia vindo ideias. Então, ideias que eu usei e eu uso e ensino, tá? Veio um pensamento de você denegrir a tua própria imagem. Imediatamente para esse pensamento. Por isso que a gente tem que ter em autovigilância, vigiai e orai. Vigiai e orai. É vigiar o vosso pensamento, não é para ficar vigiando a vida dos outros ou o feed no Instagram. Vigiai os vossos pensamentos, tá? Então, você vai ficar vigiando o teu pensamento. Opa, você vai ter que estar em alerta. Você vai ter que sair do piloto automático. Por quê? Porque se eu não decidir ainda, eu estou no piloto automático, deixa a vida me levar. Estou na Matrix. Uma vez que eu tomei a decisão, não é mais qualquer caminho que serve para mim. Eu tenho uma vida intencional, eu tenho uma intenção. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. O auto-perdão. Então, diariamente vai ser um esforço diário. Vem um pensamento que vai contra mim, eu vou olhar para esse pensamento. Por que eu estou pensando isso sobre mim? Qual a lógica de eu estar pensando isso sobre mim? Quais são os fatos e os dados de eu estar pensando sobre mim? Ah, é porque eu fiz isso, aquilo, aquilo, aquilo. Tá bom, eu fiz, mas eu fiz o que eu podia naquele momento. Você entende que você vai começar a ter conversas internas. Você vai sair um pouco do mundo exterior de ficar cuidando da vida dos outros para cuidar da tua vida. Ok? Porque quem diz que perdoa facilmente o outro, mas não perdoa a si mesmo, que eu falei que não é o verdadeiro perdão, porque não perdoou, na verdade é porque está cuidando mais da vida dos outros do que do nosso. Entendeu? E não tem como eu amar o próximo e não amar a mim mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é a crença de que eu me amar é narcisismo, é egoísmo. Claro que não. Claro que não. Eu só consigo dar o que eu tenho, tá? Então, essa conversa interna, cada vez que vier esses pensamentos que denigram a tua imagem, começa a anotar pensamentos repetitivos. Então, são dicas que eu dou dentro do consultório. A pessoa anda com um caderno, porque o primeiro passo para você mudar algo, você precisa ter consciência do que você precisa mudar. Então, tem pensamentos que são tão automáticos que às vezes você está lá no computador trabalhando e ele vem do nada. Você está tomando banho, lavando o cabelo, de repente ele vem do nada. São os pensamentos automáticos, são os que invadem a tua mente do nada, tá? A hora que você ter consciência sobre ele, escreva imediatamente no caderninho, no papel. E continua a tua vida. Teve o pensamento repetitivo de novo, anota ali. Anota ali. Por quê? Porque daí no final do dia você vai começar a ter consciência quais são esses pensamentos e você vai vendo qual é o padrão de repetição. Opa, eu tô vendo que esses 3 pensamentos, esses 4, nossa, fala sobre a mesma coisa. Meu Deus, o quanto eu fico me sabotando, eu fico me sacaneando. Não, a próxima vez eu vou fazer diferente. Tá, o que eu escolho fazer na próxima vez? A próxima vez que eu falar que eu sou feia na frente do espelho, eu vou lá no banheiro, eu vou passar um batom e falar assim, você é linda. Tô dando um exemplo, tá? Cada vez que vier isso, eu vou fazer aquilo. Ou seja, eu já dou comando para o meu cérebro, já estou dando nova sinapse neural de como o meu cérebro tem que se comportar na próxima vez. Só que isso é um processo. Não é da noite pro dia. Porque pensa assim, há 40, 50 anos você faz isso. Daí você acha, eu falo isso, gente, porque dentro do consultório é assim, tá? A pessoa é 50 anos, 40, 50, 60 anos, e ela acha que em 1, 2 sessões o mundo dela vai mudar. Hello! É um processo, tá? E é diário. E eu brinco assim, ó, igual Alcoólicos Anônimos, só por hoje. Só por hoje eu vou me amar. Só por hoje eu vou me perdoar. E daí você pode usar, inclusive, de Santo Agostinho, que eu adoro a dica de Santo Agostinho que tem lá na Bíblia, que é
quando ele dizia que todas as vezes, todos os dias antes de dormir, ele fazia uma autoavaliação, que é o que eu tenho até hoje, é o diário de bordo, que eu uso com meus pacientes. Tem uma autoavaliação que ele faz todos os dias, o que eu fiz, como é que foi meu dia, o que eu me comprometo a fazer diferente amanhã. Então, são coisas que a gente tem que olhar para isso. Onde foi que eu escorreguei? O que eu posso fazer diferente? É não sentar no arrependimento. Arrependo de alguma coisa? Ok, arrependo. O que eu poderia fazer diferente? Ok, disso. Não fiz porque eu não sabia, a partir de agora eu vou fazer diferente. Pega esse aprendizado e segue a vida, segue o baile. Se você olhar para o arrependimento e ficar olhando para ele toda hora, olha para ele toda hora, olha para ele toda hora, o que você está fazendo com esse arrependimento? Você não está fazendo dele um aprendizado. Você está transformando esse arrependimento em culpa. Você vai sentar em cima dela e vai ficar com a culpa. Mas é você que está criando a culpa. Ok? Faz sentido? Respondi tua pergunta? Próximo da fila, eu acho que está aqui a Priscila, que está com a mão levantada. Doutora, Pode falar, Priscila. existe algo, assim, cientificamente comprovado, ou um ponto em que a gente chega, que a gente tem certeza que a gente perdoou aquela pessoa? Por que eu pergunto isso? Eu já tive situações que eu achei que tinha perdoado. Só que quando a pessoa tomou uma atitude semelhante àquilo que fez comigo, aquilo voltou dobrado, entendeu? Acessou. Sim, porque acessou a memória. Eu te entendi perfeitamente, isso vai acontecer muitas vezes com a gente, tá? Lembra que eu citei o exemplo que perdoei meu ex-marido? Perdoei. De coração, não me magoa mais. Se eu começar a contar tudo o que aconteceu aqui para vocês, já não me toca mais o coração. Eu já não vou mais me emocionar, porque é como se eu estivesse falando de uma paciente, tá? Como se eu estivesse falando de outra pessoa. Então, não me dói mais. Porém, eu sei que eu não posso confiar nele. Porque constantemente ele faz as mesmas coisas. Sacou? Então, o fato de você perdoar não significa que você tenha que conviver com a pessoa, não significa que você tem que aceitar o que a pessoa faz, tá? Então, você precisa olhar para isso se não está faltando posicionamento seu. Respondi a tua pergunta, Priscila? Sim, sim. E aí, eu queria saber se a gente ouve muito de assim, a pessoa precisa saber que você perdoou, pega o telefone e liga. Tem relação isso mesmo? Tipo assim, a pessoa precisa saber que eu perdoei? Preciso ter essa atitude a Não, mais, porque às vezes ela... além do perdão. Não, porque às vezes ela não precisa nem saber que ela tinha te magoado. Outra, eu vou ser bem sincero, do fundo do coração, tem gente que não tá nem lixando pro seu perdão. Isso que eu penso também às vezes. Posso ser bem sincera? Então, assim, esse negócio que eu tenho que fazer, isso faz se tocar no seu coração. Se você sentir no seu coração que você queira ligar para a pessoa, falar assim, olha, fulano, você fez isso comigo naquela época, eu sei que você fez o teu melhor, mas eu fiquei magoada por aquilo, eu te perdoo, eu sei que você não está me pedindo perdão, mas eu te perdoo só como uma forma de limpar no meu coração, te desejo melhor, honro a tua vida, beleza, porque tocou no teu coração, é o teu livre-arbítrio. Agora que isso, eu tenho que fazer isso, Ramayana, para perdoar? Não. Porque o perdão é de dentro para fora, é aqui dentro, é interno. É interno. E eu lembro sempre que o fato de eu perdoar não significa que eu tenho que conviver. Então, por exemplo, eu tenho no consultório uma mulher cristã, casada há 20 anos com esse homem, tá? Muito violento, 2 filhas. Um homem muito violento, sociopata, narcisista, de violência física, violência emocional, violência patrimonial. E ela cristã, ela não consegue sair desse processo, tá? Até o pastor já falou para ela que isso era caso sério, que estava escrito na Bíblia que poderia se divorciar, porque dentro tem duas passagens lá que ele trouxe para ela da separação, do divórcio, que é quando, que está escrito na Bíblia, que é quando, em caso de traição, e em caso de quando um do casal, quando o homem não está sendo o homem, né? Assumindo o papel dele. Tem uma coisa assim, que ela trouxe, que o pastor tinha falado. Mas a questão que eu quero te dizer agora é, antes dela sair desse casamento, ela precisa cuidar dela. Porque existe uma dependência emocional que prende ela dentro desse casamento. Ok?
Por quê? Porque muitas vezes você pode até perdoar, ela vai precisar de muito processo para perdoar. Mas a questão não é o perdoar, ela primeiro precisa trabalhar ela, o auto-perdão, para depois ela conseguir ter o perdão para com o próximo. E o fato de ela perdoar não significa que ela tem que ficar dentro desse casamento. Faz sentido? Faz sentido? Não estou falando de divórcio, não estou fazendo apologia a isso. Eu estou dizendo claramente para vocês que perdoar não significa ser conivente com o erro do outro. Não significa que o outro tem que te pedir perdão. Não significa que o outro precisa se arrepender para você perdoar. Às vezes o outro nem sabe que te magoou. Ele está seguindo o baile, ele é assim. Ele é assim, ele não vai mudar porque você quer. Então, você tem que olhar se essas repetições estão acontecendo por falta de posicionamento, tá? Se existe algum tipo de dependência emocional com essas pessoas, do porquê que elas continuam pisando na bola com você, ok? Porque o fato de você perdoar não Entendi. significa que a pessoa mudou, tá? Faz sentido? Obrigada, doutora. Faz sim. De nada, querida. Agora a Mônica, que também tá com a mão levantada, a Mônica Amaral. Vou baixar tua mão, Pri. Pode falar, Mônica. Boa noite. A minha Boa pergunta noite, querida. é: quando a doutora diz que o auto-perdão, quando a pessoa diz que perdoou o outro, mas tem dificuldade de se perdoar, e aí ela faz o tratamento para se auto-perdoar. Porque, como você disse, se você não se perdoa, você está com o ego, é egoísta, e você não consegue, se você não se perdoa, você não consegue perdoar o outro. Mas aí, tá, Não, porque você tá olhando só pro teu próprio umbigo. sim. E aí, vamos lá, você faz o tratamento, você vai fazer o procedimento todo, o processo para se auto-perdoar. Mas aí você, ao conviver, ao lidar com pessoas e situações que você considera, por exemplo, aí você vai ler lá na Bíblia, a mulher é redificular. Aí vamos supor, você se separou, você não teve paciência. Aí como é que você desliga de um comentário desse ou de um estudo desse, onde está provando para você que você não fez o que tinha que fazer e se lascou? Pronto. E aquilo e aquilo está no dia a dia, aquilo está na leitura, aquilo está numa palestra. Como lidar com isso? A gente vai pegar direto a dor. A gente vai pegar a dor para poder transformar essa dor em potência. Então, quando você fala assim, o que dói é eu olhar lá, a mulher sabe edificar. Naquela época, Maiane, eu não conseguia edificar, naquela época eu não tive paciência. Mas agora, com o conhecimento que você tem, com a vivência que você tem, está na hora de você cuidar dessa mulher, ela se tornar essa mulher sábia. E edificar, e começar a edificar o seu lar interno. Sacou? Entendi. Faz sentido para você? Faz muito Porque eu sentido. ficar olhando, porque se eu ficar olhando lá para o passado, eu tô presa lá naquele passado, e eu tô fazendo o quê com esse aprendizado? Nada. Nada. Só me Você torturando. entendeu? Exato. E daí, o que te serviu esse aprendizado? Nada, porque você está sentado em cima da culpa. Vamos olhar para lá, o que é? O que te doeu é, eu não fui a mulher sábia, Ramayane, eu me culpo hoje porque eu não fui aquela mulher sábia. Ok, vamos pegar essa mulher agora e vamos vir para agora. Vamos tratar essa mulher. Vamos olhar para essa mulher. Vamos trazer sabedoria para essa mulher. Vamos começar a fazer com que essa mulher edifique o lar dela, interno, o mundo interno. Consequentemente, ela vai começar a edificar a casa onde ela está. De repente, ela começa a edificar onde quer que ela vá, onde quer que ela encontre pessoas que ela está, pessoas que ela trabalha. Ela começa a edificar outros lugares. E aí tem uma outra passagem da Bíblia, que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Sacou? E aí você pode não ter edificado aquele lar, mas em compensação você pode estar edificando 10, 15 lares ao mesmo tempo.
E aí, aos olhos de Deus, qual tem mais peso? Você acha que Deus está te culpando, está te julgando? Faz Não, sentido? Deus me ama. E eu que Escuta, me culpo mesmo. Eu falo assim, então, tolinha. Toda que vez Deus que vem mais uma quer. situação dessa, eu falo assim, tá vendo, Mônica? Você se lascou, que você não teve paciência. Sim, sim. Você deu o que pôde, lembrando Que que o eu tinha na casamento não é feito só por um, o que você tinha na época. O casamento não é feito só por um, o casamento é feito por ambos. Se ambos não quiserem mudar, gente, não tem jeito. Nem Jesus na causa. Você me desculpe, mas nem Jesus na causa. Eu vou pegar agora o que está nas palavras, ok? Uhum. Jesus dizia, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Traduzindo, você se curou, você se permitiu. Agora, faça a tua reforma íntima para não cair nos mesmos erros. Nenhum momento ele julgou, nenhum momento ele apedrejou. Faz sentido? Sim. Então não é ele que está te julgando. Está na hora de você seguir o baile. Ele quer você útil na terra. Você é instrumento. Faz sentido? E comece a edificar o seu lar interno. Você acha que uma mulher sábia, a mulher sábia edifica o lar. Você acha que uma mulher sábia fica se culpando o tempo todo? Fica denegrindo? Sabe, eu vou falar porque todas as mulheres temos, tá? Aquela Tá. síndrome da impostora, que fica... Que conversinha fiada aqui. Se você não tiver um autodomínio, você acredita nessas vozinhas. Você vai acreditar nessas vozinhas? Ou você vai ser sábia para dizer assim, epa, quem manda nesse lar interno aqui sou eu, vou botar ordem. Porque está escrito lá, mulher sábia, sabedoria. Combinado? Combinado. Você tem uma tarefa a partir de hoje. Fazer o teu lar interno aqui. Edificar o seu lar interno. Combinado? Combinado. Obrigada. De nada, querida. Mais perguntas? Ou podemos ir para a técnica? Eu, Ramayane. Oi, Sheila, pode falar, querida. É uma dúvida. E quando você passa por uma situação assim muito difícil, e hoje você lembra dessa situação, e isso de certa forma não te causa mais dor, não te magoa, isso então é sinal que no caso eu perdoei? Sim. Existe essa possibilidade de você já ter perdoado, sim. Olha para essa situação com amorosidade agora e pergunta, o que eu posso tirar de aprendizado por isso? O que eu posso fazer diferente daqui para frente? Como que eu posso me tornar um ser humano melhor a partir de agora? Vamos usar cada situação da nossa vida, gente, é só um degrau para o próximo nível. Sabe? Então, vamos partir do pressuposto de ter sempre aquele olhar de aprendiz. O que eu posso tirar de aprendizado disso? Se Deus está me permitindo passar por isso, o que Ele quer que eu aprenda? O que eu preciso fazer diferente, ok? Que bom que não te dói mais, mas olha para isso e veja o que você tira de aprendizado. Veja o que tira de aprendizado, olha para isso, honra tudo isso que aconteceu, desconecta dessa pessoa e da situação e deixa o fluxo seguir, tá? Porque senão a gente fica conectado energeticamente. Tá? E quando, no caso, você sente que perdoou quem te fez, quem te causou a dor, mas você
Você acha que você não conseguiu perdoar quem você pediu ajuda? Não entendi tua pergunta. Você não conseguiu perdoar quem te pediu ajuda? Quem eu pedi ajuda? Certo, você pediu ajuda para essa pessoa e essa pessoa não te ajudou na época e você ficou magoada. Isso. Você vai ter que perdoar essa pessoa. Porque ela não ajudou, porque ela não sabia o que fazer. Ela não sabia como ajudar. Às vezes, existe a possibilidade de ela não ter quisto ajudar. Às vezes, é porque ela não sabia como ajudar. Ela deu o que ela podia, entendeu? Ela não sabia nem o que fazer. Entendi. Faz sentido? Sim. É. E daí é aquele aprendizado. Daí você vai olhar e ver se eu posso contar com essa pessoa da próxima vez. Se caso eu precisar, eu posso recorrer a essa pessoa. Ela pode me ajudar ou não. Eu posso pedir, se ela me ajudar, tá tudo bem. Porque cada um tem o direito de ser quem quiser ser, tá? Você tem o direito de pedir ajuda e o outro tem o direito de negar ou de aceitar. Faz sentido? Ele tem o Sim. direito de ser quem quiser ser, tá? E daí você não pega pra você não carrega pra você esse sentimento, tá? Ok. Que é um sentimento de frustração, né? Eu queria ter contato com aquela pessoa e não pude contar com ela. Sim. Uhum. Mas eu quero mudar a forma de como eu vejo essa pessoa. Só que eu ainda não consegui. Ótimo. Não tem problema, a decisão já está tomada. Isso é lindo o que você fez agora, Sheila. Você já tomou a decisão, você quer. A partir de agora, você vai começar a dar comando para a tua mente. Então, cada vez que essa pessoa vier na tua mente, você começa a mandar coraçãozinho, rosinha. Parece bem bobo, sabe? Mas é a forma que a gente tem de criar o nosso cérebro para mudar o foco, tá? Para eu criar novas sinapses neurais, eu preciso fazer com que meu cérebro pense de forma diferente. Então, esse do coraçãozinho rosa foi uma estratégia que eu usei na época porque o meu pensamento era tão obsessivo, era tão compulsivo aquele pensamento de raiva, de ódio, de mágoa, de vingança, porque era processo judicial, era litígio. Gente, era um caos tão grande que eu precisava criar estratégia para não enlouquecer. Porque aquilo lá aparecia na minha mente do nada. Você estava lá escovando o dente, olhava no espelho, via. Estava fazendo o que vinha. Eu não tinha domínio sobre mim, sobre meus pensamentos. Aquele negócio me dominava. Então, eu comecei a criar estratégias para que o meu cérebro se distraísse. Então, eu comecei a mandar coraçãozinho rosa. Daí você começa a imaginar, e daí a tua mente cria, daí você já começa a ver coraçãozinho saindo. Você já desfocou, entendeu? Meu cérebro foi obrigado a fazer uma nova sinapse neural, que ele não tinha nada a ver. E daí aquela sinapse do pensamento daquela pessoa foi enfraquecendo. Por quê? Porque quanto menos eu pensar, quanto menos aquele caminho neural se fizer, mais fraco neural. E assim você vai fazendo. Então, cada vez que vier esse pensamento dessa pessoa, emita amor. Imagine coraçãozinho, fala eu te amo, eu te perdoo, tá? Eu te Sim. aceito do jeito que você é, siga a tua vida, entendeu? Liberta. Combinado? Ok. Você pode usar essas estratégias, tá? A gente vai driblando o cérebro. Tá bom? Sim. Mais Ok. perguntas, gente? Que daí eu vou para a técnica. Podemos ir para a técnica, então? Então, vamos colocar todo mundo no silencioso. Quer dizer, o microfone de vocês no silencioso para não dar eco, tá? Eu vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável. Tome a água que precisar tomar. Respire bem profundamente, vai fechando seus olhos. Isso. Respire profundamente. Apenas ouça o som da minha voz. Isso. Conforme você vai respirando, você vai se sentindo mais calmo e tranquilo. Isso. E agora, a gente vai para um lugar seguro, pode ser um jardim, mas antes disso,
Tem uma escada que a gente vai precisar descer. Isso. Essa escada tem 10 degraus, tá? Você vai descê-la com muita calma e tranquilidade. Primeiro degrau. Você vai se sentindo calma, tranquila. Mais um passo no segundo degrau. Você vai se sentindo mais leve. Respirando mais calmamente. Próximo degrau. Tua perna desce para o terceiro degrau agora. Você vai sentindo mais relaxada, mais leve, com calma, sabe? Passo a passo. Quarto degrau. Você inspira o ar, você sente uma leveza, uma tranquilidade. Quinto. Você vai se sentindo mais leve, mais relaxada. Sexto. Você vai sentindo o teu corpo mais mole, mais pesado na cadeira. Sétimo. Você vai sentindo tão mole, tão tranquila, mas segura, sabe? Confiante. Oitavo. Você vai sentindo que parece que o teu corpo está indo sozinho, sabe? Você está tão leve, tão tranquila, tão relaxada. Nono. Você sabe que você está chegando no teu jardim maravilhoso, mas você já está em paz, tranquila. Décimo. Você chegou num jardim lindo. Olha para esse jardim maravilhoso, cheio de flores coloridas, margaridas, rosas, gardênias. Nossa, quantas flores, olha! Meu Deus, todas coloridas, maravilhosas, olha que lindas. Sinto o aroma dessas flores, porque este é um momento muito especial. É um momento de você apenas perceber e verificar algumas situações, emoções, que vem lhe atrapalhando, incomodando até o dia de hoje. Perceba, sinta. Imagine agora na sua mão direita uma caixinha. Dentro dessa caixinha, hoje, você vai jogar fora aqueles sintomas ruins, sentimentos, dores, emoções que lhe incomoda. Todo ressentimento, toda raiva, toda culpa, toda vergonha. Somente assim você consegue seguir a sua vida em paz. Jogue fora tudo de ruim. Deixe vir essa emoção. Sinta em cada parte do teu corpo essa emoção está. Quando você sentir, perceba intensamente. Perceba se é essa culpa, se é a vergonha, se é a raiva, o ressentimento, a mágoa, pela injustiça, pela traição. Isso, muito bem, muito bem. Agora sinta essa emoção novamente, mais uma vez, mais forte. Aumente o desconforto, mas fique no controle. Nunca mais deixe isso te dominar ou tomar conta da sua mente ou do teu corpo. Visualize, sinta, imagine onde está. Onde você está sentindo no teu corpo. Sinta novamente, bem forte. Isso. Deixa a sua mente inteligente fazer isso por você. Se desprenda de tudo e se prenda apenas em se desprender disso agora. Agora deixe que esse sentimento faça um percurso bem rápido dentro do seu corpo. Esse sentimento vai fazer um percurso bem rápido pelo seu corpo. Não deixe estacionar em nenhum lugar.
Deixe-se desprender como se fossem raios, fios de lembranças negativas. Isso vai direto, rapidamente para a caixinha. Isso, isso. Leve tudo isso para dentro dessa caixinha. Perceba que ela é pequena, mas você sabe que é ali que tudo isso vai permanecer para sempre. Se desprenda agora de tudo. Isso, muito bem. Agora mais um. Deixe mais um sentimento. Isso, muito bom. Mais um. Todos os sentimentos ruins que faziam você sentir mal é jogado dentro dessa caixa. Sinta. Você vai ficando cada vez melhor. O peso de tudo está na caixa. E conforme vai se desprendendo de tudo, você sabe que é bom se desprender disso agora. Essa caixa vai sumindo. Ela fica leve e some, some. E você vê como se fosse pó voando ao vento. E leva para bem longe. Olha para sua mão direita, está vazia. Ai, seu corpo calmo e sua mente em paz. Respire tranquilamente em paz. Sinta que hoje é um dia novo. Agora lembre-se de algo muito especial na sua vida. Algo que lhe deixa muito feliz. Talvez o nascimento do seu filho, da sua filha. Talvez um grande negócio que você fechou. Talvez aquele momento que você entrou em contato com Deus e sentiu o Espírito Santo. Coloque todos esses sentimentos bons, essas sensações, essas lembranças boas na sua mão direita. Isso, muito bom. Conforme essas lembranças especiais vão sendo lembradas, sua mão vai se fechando. Isso, firme e forte. Isso. Feche sua mão. Agora, direcione sua mão para o seu coração. E deixe o seu coração se encher de coisas boas, lembranças, sentimentos bons. Deixe isso tudo se espalhar naturalmente por todo o seu corpo. Sentimentos, sensações, lembranças de confiança, de paz, de segurança plena, de luz resplandecendo dentro de você. Isso. Você é muito especial, especialmente especial. Isso. A partir de hoje, você se sente firme e forte. Tem muito amor e muita sorte. Hoje e sempre, firme e forte. Tem amor e muita sorte. Sempre firme e forte, com amor e muita sorte. Com amor e muita sorte. A partir de hoje, você se sente firme e forte. Tem amor e muita sorte. Hoje e sempre, firme e forte. Tem amor e muita sorte. Sempre firme e forte, com muito amor e muita sorte. Com muito amor e muita sorte. E com um belo sorriso no seu rosto agora. Abra os seus olhos e esfregue as suas mãos bem forte para você guardar essa memória das suas células. Um sorriso grande no rosto, porque você é muito amor e muita sorte, muito firme e forte, com amor e muita sorte. Esfrega as suas mãos, sorriso pleno, ó, sorriso, mostre para o teu cérebro quão feliz você é, quão especial você é, quão amada você é.
com muito amor, com muita sorte. Hoje é um novo dia, é um recomeço. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Que tenhamos todos uma boa noite. Vai imediatamente dormir, porque tem sementinhas maravilhosas na sua mente inteligente que vai continuar reverberando no seu subconsciente, em todo o seu corpo. E amanhã você acorda firme e forte, com muito amor e muita sorte. Beijo grande a todas, com muito amor no coração.